Salve, salve, galera! Beleza? Vamos resolver essa questão de adição de vetores nível mestre 2. Uma questão que traz um conhecimento de física apurado de um dos temas mais importantes da física, além do conhecimento da regra do polígono, que é óbvio, a gente está trabalhando, tá certo? Matematicamente, a parte matemática desse tema. Então, o conhecimento da física é muito importante nessa questão, por isso que ela é nível mestre 2. Diz o seguinte, uma bomba, inicialmente em repouso, explode fragmentando-se em 3 partes que adquirem quantidades de movimento coplanares de intensidades iguais. Qual das alternativas a seguir melhor representa a situação das partes da bomba imediatamente após a explosão? Vê bem, o que é que nós temos aqui nessa questão? Nessa questão, a gente tem o que a gente chama de conservação da quantidade de movimento. Toda vez que o sistema está livre de forças externas, há uma conservação da sua quantidade de movimento. E nessa conservação da quantidade de movimento, vetorialmente significa que a quantidade de movimento do sistema antes deverá ser igual à quantidade de movimento do sistema depois. Quantidade de movimento é uma grandeza que relaciona a massa do corpo com a velocidade. Quantidade de movimento está aqui. Então, o princípio da conservação da quantidade de movimento diz que a quantidade de movimento antes de uma explosão ou antes de uma colisão será igual à quantidade de movimento depois da explosão, depois da colisão. Como quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, esses dois vetores têm que ser iguais em módulo, direção e sentido. Bom, na questão, ele diz que essa granada, essa bomba antes estava em repouso. Se essa granada antes estava em repouso, significa que a quantidade de movimento desse sistema antes vale 0. A quantidade de movimento do sistema antes vale 0. Então, a quantidade de movimento do sistema depois também tem que ser 0. Então, você vai procurar entre esses 5 conjuntos de vetores aquele conjunto que dá resultante 0. Eita, prof, era só isso? É só entre aspas, mas era só isso aí, tá? E como os 3 pedaços são iguais, significa que os vetores terão intensidades iguais. Então, por exemplo, a quantidade de movimento aqui é igual à quantidade de movimento daqui, que é igual a essa. Essa é igual a essa, que é igual a essa. Essa é igual a essa, que é igual a essa aqui. Beleza? Essas são as quantidadezinhas de movimento. Significa o quê? Por exemplo, a nossa letra B não pode ser a alternativa certa. Por quê, prof? Porque na letra B eu teria esse vetor anulando esse, mas sobraria esse daqui. E a gente chegou à conclusão de que se a granada antes estava em repouso, a quantidade de movimento dela antes era 0. Então, significa que a quantidade de movimento depois também tem que ser 0. E esses 3 vetores não dão o resultante nula, então não pode ser a letra B. Outro que não pode ser, letra A, porque se observarmos a letra A, veremos que esse vetor anula com esse, mas esse outro vetor não é anulado. Consequentemente, a quantidade de movimento depois não está sendo nula. E pelo teorema da conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Tá certo? Não está ocorrendo isso. Joia. Esse aqui também não. Letra C. Prof, esse aqui não. Porque quando você pega a letra C, você anula esse com esse daqui, sobra o B. Então, também não pode. A
e B. Só podemos ficar com as letras D e E. São as únicas duas possíveis alternativas, tá? Vamos para uma outra imagem. Quando a gente pega, vamos focar na letra D, que é o nosso gabarito. Depois você testa a letra E. Quando você pega a letra D, você tem 3 vetorzinhos, vê bem, que são idênticos. E esses 3 vetores idênticos, pensa comigo, se eles são 3 vetores idênticos, eles têm que fechar um polígono. E um polígono de 3 lados iguais é exatamente o triângulo equilátero. Então, quando eu desenhar os meus 3 vetores, vai dar exatamente um triângulozinho equilátero, cara. Prof, mas como é que tu garante que é esse aqui? Porque eu tenho que esse ângulo aqui, ó, presta atenção, é 60 graus. Olha só, se eu completasse aqui, dava exatamente o outro 60, que dá o meu 120 aqui, ó. É como se eu daqui desenhasse um outro vetorzinho aqui, assim, por exemplo, e aqui o outro vetorzinho, tá? Tá feioso, mas você tá me entendendo o que eu tô querendo fazer. Querendo montar o meu triângulozinho equilátero aqui, assim. Aqui. Aqui e aqui. Onde cada ângulozinho desse é 60 graus. Esse é 60 graus, esse aqui, ó, 60 graus, e esse aqui também 60 graus. Então, eu tenho o meu triângulozinho equilátero, onde todos os ângulos aqui são exatamente 60 graus. Então, prof, eu posso colocar na minha cabeça que toda vez que eu tiver 3 vetores idênticos que deem resultante nula, significa que o ângulo entre eles é de 120 graus? É. O ângulo entre os 3 vetores é 120. Quando você monta o triângulozinho, dá exatamente essa configuração. Cada ângulozinho desse aqui, ó, 120 graus. Esse aqui, se eu puxasse para cá, 120 graus, enfim, vai bater exatamente com a figura que está na nossa letra D de dado, questãozinha forte, questãozinha pesada, mais uma questão mestre 2. Então, se você está aqui é porque você já vem construindo o conhecimento de uma forma legal, tá bom? Grande beijo no seu coração, até a próxima. Tchau, tchau.